Olá, eu sou a Vânia Rosete Oliveira, presidente da Associação Muito Além de um Câncer. E eu vim aqui lhe mostrar mais um super vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, não esqueça de ativar o sininho. Um grande beijo. Sejam muito bem-vindos todos vocês, aqui só esperando vocês chegarem para a gente compartilhar do tema graça. A graça do Senhor sobre nossas vidas, que é tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos. Aleluia! Porque nós temos uma convidada especial. Pastora Vânia, minha amada. Eita, glória de Deus. Que bem. Bom dia! Bom dia, minha preciosa. Bom dia, mulher de Deus. Bom dia. Ai, Bom como eu amo dia! você. Você é demais, pastora. Amém, você Dias. também. Meu Deus do céu, pastora, você é assim, eu não sei, meu Deus. A terra não pode lhe perder. Eu acho que é ousadia, orgulho e muita, sei lá, não sei nem o que falar, mas é uma bobagem que eu tô falando aqui, mas fica com a gente muito tempo. Porque Eu você é tô, de... Eu é tô o que eu, crendo que você vai ficar aí uns 100 anos com a gente. Eu creio, e é o que eu Pastora. espero no Senhor, para Ele me manter nessa terra o tempo que Ele desejar, o tempo que for dele, né? Aquilo que Ele A tiver para senhora é linda demais. estabelecer através da minha vida aqui, nós estamos à disposição do Pai para Ele cumprir no tempo que Ele quiser, em nome de Jesus. Pastor, e eu tenho assim cá pra mim, sabe? Que vai ser um Ah, bom tempo. eita Eu tenho bênção! assim cá pra mim, como diz a mamãe. Tenho cá pra mim que vai ser assim um bom tempo, sabe? A Aham. senhora é uma mulher muito, muito linda por dentro e por fora. E Amém. todo tempo eu penso em você. Aonde eu vou, eu penso em você. Mas Aleluia. hoje eu quero dizer, seja muito, 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 muito bem-vinda, sabe? Amém. Da parte de Deus. Eu amo a senhora demais. Eu lhe amo, eu lhe admiro, sabe? Você é inspiração para mim. Você é um milagre ambulante, aquele milagre que caminha para lá e para cá. Eu Eita louvo a Deus glória. pela sua vida. Eu louvo a Deus pelo dia que eu lhe conheci e que a Amém, gente fez pastor. uma aliança né? Fizemos uma aliança de alma no espírito. E daquele dia Aleluia. em diante, eu nunca parei de orar, nem de pensar em você. Nunca parei. Amém. Amém. É impressionante como essa ligação que Deus faz com a gente pelo sangue dele é forte, né, pastora? É demais. Meu Sabe, Deus. pastora, quando a senhora bota aquelas mensagenzinhas para mim assim, eu de fato recebo você no meu colo. Sabe, eu pego assim, eu fico com aquela coisa assim dentro de mim, meu Deus, age agora, Senhor, vai lá e tal. E quando você diz assim, olha, deu tudo certo, aí, oh meu Deus, obrigado. Então é algo que nos leva até a ser mais crente, né, pastora? É A verdade. senhora está levando o povo a se converter, pastora, a nascer da água e do Espírito, Eu, é para eu tô entrar no dentro. reino de Deus. Eu acho que eu quero me ver convertida, né? Porque Jesus falou para Pedro assim: Pedro, quando Tu me tu te amas? converteres, fortalece os teus irmãos. Então eu tô aqui nesse esforço todo, né, para entender essa conversão sobre a minha vida e fortalecendo pessoas, né? Eu falei, eita Jesus, se eu não conseguir fortalecer ninguém, então eu ainda não estou convertida, né? Pois olha, pois a senhora tiver uma pessoa já for satisfizer o seu coração, você já tem a mim, como Aleluia! alguém que você fortaleceu. É verdade. Ah, glória a Eu, Deus! minha casa, sabe, a minha igreja, a igreja que eu trabalho, porque todo mundo daquela igreja, tanto em Campo Maior como aqui, lhe conhece, porque a senhora já pregou lá, né? Conhece e admira demais. Aleluia! Demais. Amém, Mas, amém. pastoras, nós podemos chamar tudo isso de graça? Podemos, pastora, podemos sim. Eu acho que tudo isso é graça. Eu quero compartilhar sobre graça hoje, né, que é o tema, né, que a senhora propôs.
A semana Pastora, toda nós vamos falar sobre graça. Hoje, quarta e sexta. aleluia, aleluia. Eu não sei se você vai fazer comigo a semana toda sobre graça. Vamos? Topa? Topo. Quarta e sexta. Amém, amém. Então, eu tenho aqui Obrigado, Senhor. não vou dizer tipos de graça, mas a forma como Deus nos apresenta a graça. A graça, ela não é limitada. Então, a graça, ela nos é apresentada de 3 formas pelo próprio Deus. A primeira forma que eu quero compartilhar é essa que está aqui em Efésios 2, 8, 9, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, eu quero falar dessa graça em primeiro plano, que é a salvação, que é aquela graça do favor imerecido de Deus. Então, o que é graça? A graça é receber aquilo que eu não mereço. Nós não merecemos a salvação em Cristo Jesus. Porém, por causa desta graça de Deus, por causa desse favor de Deus, Ele então nos dá deliberadamente. Aqui no livro de Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém? Então, Amém. essa graça Deus nos apresenta em primeiro plano. Se eu quero acessar as outras formas de graça, eu preciso primeiro entrar nesse plano de graça de Deus. Eu preciso entrar e receber esse favor de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Enquanto eu não consigo, enquanto eu não acesso essa graça, enquanto eu não recebo esse favor de Deus, eu não tenho como acessar as outras formas de graça que Deus nos apresenta na palavra. Então, primeiro, eu preciso acessar essa graça que é o favor de Deus imerecido. Amém? Então, quando eu entendo isso, eu recebo isso, é a mesma coisa, pastora. O que nós podemos fazer diante disso? A gente pode rejeitar esse favor, né? Então, por exemplo, se você chega para mim e fala assim: minha amiga, eu vou fazer algo para você, você vem na minha casa, quer fazer algo para mim, quer mudar a minha casa, quer pintar a minha casa, quer mudar os móveis da minha casa, você está se propondo a fazer um favor para mim. E eu tenho o direito, isso é um direito que todos nós temos, de negar ou de aceitar. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, elas têm o direito de negar ou aceitar esse favor de Deus. Agora, quem sai perdendo é você? Não, sou eu. Quem sai perdendo é Deus? Não, sou eu. Então, quando eu acesso essa graça salvadora, essa graça que vem nos salvar, isso muda toda a nossa história. Isso traz sobre nós novidade. Então, se eu aceito o seu favor para mim, você vem e pinta minha casa, muda os meus móveis e não me cobra um centavo por isso, eu vou ser beneficiada. Eu vou estar num ambiente muito melhor, mais aconchegante, tudo novo, a parede nova, tudo lindo. É outra atmosfera. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer vir, através dessa graça, nos salvar. E quando Ele entra com essa graça para nos salvar, Ele vem, Ele muda a nossa história. Ele pinta as nossas paredes, Ele pinta as nossas paredes emocionais, né? Ele muda as nossas estruturas internas, Ele muda tudo aquilo que precisa ser mudado nesse templo que somos nós. Então isso é o benefício da graça salvadora, aquela que nos salva, a graça salvífica que nós conhecemos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então não é uma salvação que é dada assim, eu não tenho que fazer nada. Não é bem isso. Não é uma graça que nos leva para um evangelho da facilidade, né? Então, o que eu preciso fazer? Qual é o meu papel aqui?
eu preciso receber essa graça, eu preciso aceitar esse favor de Deus. E quando eu recebo esse favor de Deus, aí eu preciso ir para um outro ponto, que é confessar os meus pecados. É o meu papel. Eu preciso me arrepender, eu preciso confessar, para que essa graça seja estabelecida, fixada em mim e que nada me faz perder. Porque lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 8, diz assim: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, a salvação, ela precisa ser desenvolvida debaixo dessa graça de Deus. Porque senão ela pode ser roubada, ela pode ser tomada. Amém? Amém. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero falar de graça. A segunda forma que Deus nos apresenta a graça está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Amém? Então, Amém. aqui, ele já nos apresenta uma graça no sentido de gratidão. Sermos gratos por tudo que nós passamos. Sermos gratos pelas provações. Sermos gratos pela adversidade. Sermos gratos pelo que temos. Ah, então quer dizer, eu tô enfermo, eu vou ficar agradecendo a Deus? Vai. Algumas pessoas me perguntam: pastora, quando a senhora está em crise, por que a senhora agradece tanto? E eu digo assim: olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não quero nem questionar por quê, porque eu não teria motivos para agradecer. Eu só quero entender que eu estou agradecendo porque eu quero agradar a Deus. Eu quero obedecer a Deus. E isso é um mandamento de Deus. Em tudo dai graças. É um mandamento, é uma ordem de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Então, quando eu entro nessa atmosfera da gratidão, com ações de graça, dentro dessa palavra que Deus nos traz, nós experimentamos uma paz que excede todo o nosso entendimento. Olha o que diz aqui, ó, Filipenses 4, 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu acho muito lindo esse texto. É muito forte esse texto. Então ele diz para a gente apresentarmos a ele com orações e súplicas e com ações de graça. E lá em Hebreus 13, 15, diz assim: é o fruto de lábios que confessam o seu nome, o nome de Deus. Então, quais são essas ações de graça? É quando eu confesso com os meus lábios as ações de Deus. É quando eu confesso com meus lábios aquilo que Deus está fazendo, apesar de eu não estar vendo. Pastora, eu confesso com meus lábios a gratidão a Deus pela minha cura, apesar de não estar vendo. Esses dias eu tive um sonho muito forte. Eu estava numa casa, eu não sei se era uma casa, era um templo, era um espaço, eu não me lembro o que era, tinha algumas pessoas comigo. E tinha uma amiga minha, a Esther, lá de Uberlândia, ela até entrou aí na live, não sei se ainda ela está. E no sonho, eu senti algo coçando nas minhas costas, e eu cocei e senti um tumor nas costas. Nossa, eu tomei um susto. Meu Deus, um tumor nas minhas costas. A Esther está aí, está ouvindo. E nessa hora, a Esther colocou a mão nas minhas costas. Eu disse: Esther, tem um tumor nas minhas costas. Quando ela passou a mão, ela disse: amiga, tem mesmo um tumor e é grande. E eu, na hora, eu fiz assim, eu digo: meu Deus, eu preciso ligar para minha doutora e avisar para ela. Meu Deus, nasceu um tumor nas minhas costas. Naquele momento, no sonho, me veio aquela angústia. Meu Deus, um tumor nascendo nas costas. De repente, pastora, eu ouvi uma voz naquele sonho que dizia assim: não se preocupe. De repente, aquele tumor abriu
e começou a esgotar, começou a escorrer um líquido. Meu E aí Deus. vinha essa voz: não se preocupe, eu apenas abri um dreno para que o câncer das costas pudessem sair por aí. Meu Deus do Ô céu. Que pastor, esse tremendo. sonho foi tão profundo, foi tão forte, que quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi levar a mão para as costas. Coloquei a mão, procurei alguma coisa, aí eu fui lá no meu esposo, né? Ele estava aqui na cozinha, vim aqui e falei: amor, olha aqui nas minhas costas se tem alguma cicatriz. Se tem alguma marca nas costas. Ele olhou: não, tá tudo normal, não tem nada. Eu falei: amor, eu acabei de ter um sonho fantástico e eu lhe digo com sinceridade. Tome posse, pastora. No mundo espiritual, Deus fez Esse isso. sonho foi tão claro, tão claro, tão claro, que para mim foi muito real. Então, sim, eu tomei posse, eu digo: pronto, o Senhor está estabelecendo no mundo físico aquilo que Ele já estabeleceu no mundo espiritual. E eu começo, então, a entrar em ações de graça. O que Sim, é isso? Ações de graça é a gratidão a Deus, a gratidão extrema. Nós precisamos ter uma gratidão absoluta a Deus. Quando nós entramos nisso, nós saímos do campo da murmuração, da reclamação, né? Nós não ficamos paralisados mais nisso, nós vamos ter um coração grato todo o tempo. e a Pelo ação significa assim, uma postura de quem está Aham. vivendo, entendendo essa graça. A ação, a atitude, a ação de graça. Você, a partir daí, qual é a ação dessa graça? É você viver como alguém curada. Você viver, você falar, você testemunhar. A ação dessa Uhum. graça. A graça foi o favor imerecido, Deus agiu, fez a graça. E a ação, a sua ação, a partir daí a Bíblia diz assim, você vai viver em ação de graça. É o quê? É ter atitude de quem está grato da graça que aconteceu, do favor. Você tem atitude, você olha, eu testemunhar, tá falando aqui, falou, amor, olha aqui se não tem a cicatriz. Ação, uma ação. Você creu. A ação é uma atitude, não é? É um mover, é você viver de fato essa graça. E todos veem. E a nossa atitude, quando nós falamos de ação, as coisas de Deus são diferentes das nossas, né? Por exemplo, um dia é como 1000 anos. O link já saiu aqui. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, né? Essa é a movimentação de Deus. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Deus manda o Naamã banhar 7 vezes no rio sujo, né? No rio sujo, para ser curado da lepra. Ele sujo e o rio sujo. Jesus pega uma lama, uma terra, cospe, faz uma massinha e põe no olho de um cego. Então, nós não compreendemos com a nossa mente humana a forma como Deus vê as coisas. Ele fala assim: eu vou pegar o pequeno e confundir o grande. Né? Deus pega José, joga num poço, é traído pelos irmãos, é vendido, vira escravo e depois se torna um governador. Olha o processo que ele passou para chegar a ser um governador. Então, é a forma como Deus trabalha. E até no silêncio, nós podemos ter uma ação de graça no silêncio. Quando nós silenciamos aleluia, a pastor, voz, aleluia. quando nós silenciamos a voz da nossa alma angustiada, eu estou em ação de graça, eu estou me movendo para que a voz da minha alma se cale. Então, é o silêncio, é uma atitude que nós temos que gera em nós uma ação maravilhosa, que é a gratidão, que gera em nós frutos de lábios, né, que sai o nosso louvor, que nós vamos falar. A Bíblia fala do que está cheio o coração, é o que você vai falar. Então, se o meu coração está cheio de Deus, eu vou falar de Deus o tempo inteiro. Se meu coração está cheio de esperança, eu vou falar de esperança. Se meu coração está cheio de enfermidades, eu vou falar de enfermidade. Você já viu aquelas pessoas que têm um coração cheio de guerra?
cheio do diabo, você conversa com elas, elas dizem assim, como é que você está? Aí ela responde, eu tô debaixo de guerra, né? Eu tô debaixo de guerra. Satanás está cirandando lá em casa. Agora aconteceu Ei, isso, agora aconteceu aquilo. Então elas estão todo o tempo dizendo, eu estou em guerra, eu estou em luta, porque o coração delas está pendendo só para isso. Ela está vendo a luta, ela está vendo a dificuldade da luta, a dificuldade da guerra, porém ela não consegue ver a vitória mesmo no meio da guerra. Quando nós vemos a vitória, quando nós vemos o Senhor no meio da guerra, eu digo, eu estou rompendo em fé. Eu estou vivendo em milagres plenos. Eu estou em vitória. Eu estou curada. Eu me vejo curada. Pastor, eu não falo de câncer o tempo inteiro. Eu não falo de doença o tempo inteiro. eu sei Não disso. falo. Eu falo de esperança, eu falo de fé, eu falo de possibilidades, porque eu creio no Deus do impossível. A medicina diz algo para mim e eu entendo que não é aquilo. Deus além da medicina. A É porque, última, meu Deus, isso é forte, pastora. a última palavra, ela vem de Deus. A última palavra Aleluia. vem de Deus. Não é minha, não é do homem, não é da medicina, não é dos médicos, mas vem de Deus. De Então, eu Deus. preciso entrar nessa atmosfera da graça que em tudo agradece, né? É por tudo, né? Então, nós precisamos entrar nisso e encontrar, quando eu começo a entrar nesse nível de gratidão, eu encontro propósito diante daquilo que eu estou vivendo. Se eu ficar na murmuração, pastor, eu não olho o propósito, eu vou ficar olhando para o processo que é doloroso, eu vou ficar me perdendo no processo, eu vou ficar pendurada no ponto de interrogação o tempo inteiro, por quê, para quê, né? E Deus não está interessado se a gente quer saber o porquê e o para quê, né? Às vezes as pessoas têm esse negócio, né? Por quê? Para quê? Não, eu não tenho que perguntar por quê, eu tenho que perguntar para quê. Para Deus isso é indiferente. Eu vejo assim. Para Deus isso é indiferente. É Deus você querer saber antes do tempo certo, para quê? Porque até aquela, assim, como você falou, tem gente que assim, não pergunte por quê, mas pergunte para quê. Até sim. esse para quê, você está querendo saber antes da hora, porque vai chegar o momento, se Deus quiser te revelar o porquê ou para quê, ele vai. Então, quando a gente pergunta também para quê, a gente quer saber, me explique. Me explique para que aconteceu isso aqui, né? Exatamente. Isso não E, é a vontade, isso não é ser grato, não é ação de graça, né? Não é isso que a senhora está dizendo, que nós não não, devemos perguntar nem uma coisa e nem outra. não, o que eu estou dizendo, a gente pode perguntar, Deus é Pai. Ele ama quando nós sentamos no colo dele e nós perguntamos, nós desenvolvemos um diálogo com ele. Ele ama isso. O que eu quero dizer é que Deus ele não vai nos desaprovar porque eu perguntei para quê ou por quê. Ele vai dizer para mim, se eu perguntar por que, Senhor, ele vai dizer, por que, filha, é necessário. E eu ainda não posso te dar a resposta porque você não está pronta para ela. E se eu perguntar para ele, para que, Senhor? Agora você não precisa saber disso. Você ainda não está na maturidade para saber o para que disso. Você vai apenas entrar na minha dispensação, estar à disposição e saber que eu vou com você. Quando eu recebi o diagnóstico de câncer, o Senhor falou para mim que era necessário eu passar por isso. Sabe? E eu perguntei, Senhor, por quê? Né? E ele disse, você ainda não está pronta para receber essa resposta. Né? Eu disse, então para quê? No processo você vai saber o para quê. Né? Para que eu quero que você viva isso? Para que eu quero que você passe por isso? E eu fui entendendo depois. E ele foi me amadurecendo, porque se ele tivesse me dito tudo no início, eu teria recuado, eu teria me acovardado, eu teria dizido, não, Senhor, me mata logo, porque eu não vou dar conta de passar por tudo isso não, né? Mas ele sabia, ele entendia que não precisava me responder, pastora, nós podemos questionar a Deus o quanto nós quisermos, mas ele não nos promete nos dar resposta, ele nos promete nos dar recompensa. Quando ele diz lá em Mateus, entra para o teu quarto, fecha a porta, e quando orar o teu pai em secreto teu pai te recompensará.
Ele Aleluia. não fala que em secreto teu pai te responderá. Deus, ele não se preocupa em nos responder, mas o compromisso de Deus conosco é nos recompensar, mesmo que não temos respostas. Então, quando nós nos deparamos com as perguntas, a gente fica pendurado. Você já viu que o ponto de interrogação ele tem o formato do bengala? Você já percebeu Sim, isso? Não sim. tem? Você já viu como que uma pessoa que usa bengala anda? Ela anda insegura. Ela anda com medo. Ela anda com Medo de medo cair. de cair, com medo da bengala enfiar num buraco, com medo da bengala escorregar num piso liso. Ela anda todo o tempo sentindo medo e desequilibrada. Quando nós nos deparamos só com perguntas para Deus, perguntas, nós estamos pendurados nas bengalas, nos pontos de interrogações espirituais. E isso Aleluia, pastora. Amém, amém. E isso nos desequilibra. Todo lugar que a gente vai, a gente fica inseguro. Tudo que nos é colocado para fazer, a gente fica inseguro. Vem o medo, vem a insegurança. Será que eu vou dar conta? Será que aqui é seguro? Será que eu posso caminhar aqui? A gente fica todo o tempo nessa insegurança, nessa atmosfera que não nos leva a lugar nenhum. Muito pelo contrário, pastora, nos deixa desestruturados. É verdade. E deixa a pessoa mais forte possível vulnerável, porque a bengala, como a senhora falou, ela não é algo que dá uma sustentabilidade. Quando você vive fazendo pergunta, vive questionando, interrogando Deus, você pode ser até uma pessoa preparada, vamos dizer assim, cognitivamente, uma pessoa inteligente, uma pessoa de muitos conhecimentos, mas se torna vulnerável, fragilizado. Dependendo daquela bengala, de haver uma resposta ou não, se tiver resposta, eu prossigo, se não, eu vou recuar. Ou eu vou esperar e perde tempo com essa interrogação. Isso é tremendo. É uma bengalinha mesmo, pastora. Ó. A pessoa... E quando ele está segurando a bengala, normalmente a gente pode observar que ele tem um pouco de tremor no corpo, no físico. Sim. Então, a pergunta torna desequilíbrio. Torna a pessoa vulnerável a ele cair. Se não houver resposta, ele retrocede, ele cai. Isso. É desse jeito. E então nós temos que ter esse cuidado para a gente não ficar assim todo o tempo. É pecado perguntar as coisas para Deus? Não, não é. Deus acha bom, é um diálogo que a gente tem. O problema é quando a gente se depara na pergunta e quer a resposta do nosso jeito, do nosso tempo. Porque Deus tem resposta, sim, não espera. Então, eu tenho que entender que Deus pode me dar um sim na minha pergunta, ou Ele pode me dar um não, ou Ele pode dizer assim, espera. Não está na hora de você saber. Entende? Porque Ele nos conhece. Né? É isso, a essência está nisso, é eu saber, entender a resposta de Deus e não ficar mais desequilibrado, desestruturada, insegura diante daquela resposta que Deus está me dando. Então, quando eu entro nessa graça de gratidão, né, nessa forma... Ação de graça. De ações de graça, de ser grato a Deus, eu entro numa atmosfera extremamente de Deus, absurdamente de Deus. Sabe, eu saio do campo da murmuração, da vitimação, da reclamação, dos questionamentos, né? E eu então começo a entender propósito de Deus e aí eu vou enfrentar os processos com maturidade. Mas se eu não entrar nisso, eu vou enfrentar os processos imaturamente. Eu vou enfrentar os processos extremamente com o coração amedrontado, com desequilíbrio, sabe? Não entendendo nada e me vitimando o tempo inteiro. Por que eu? Por que para mim? Por que eu tenho que passar? E outra coisa, a vitimação te leva para um outro campo que a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. A vitimação me leva para aquele abismo da comparação. Então eu começo a me comparar. Senhor, mas por que eu e não fulano? Tanta gente ruim aí. Exato. Né? Ou então, por que fulano tá bem, fulano tá desse jeito, por que eu também não posso ser?
Eu comparo dos dois Oh, lados. meu Deus, pastora, isso é terrível. Não é? Tanto eu comparo com as pessoas ruins, né? Tanta gente ruim por aí, por que, que não? Ou então eu tento me comparar no sentido de me igualar ao outro. E nós somos únicos. Deus tem algo específico para mim e para você. Glória a A minha Deus. história. Olha, eu enfrento câncer, pastora. E eu escuto histórias e vejo gente morrendo todos os dias. Todos os dias eu recebo várias mensagens de pessoas que faleceram de câncer. E tem gente que tem o diagnóstico parecido com o meu. E todas as vezes que eu recebo uma mensagem dessa, todas as vezes que eu leio uma mensagem dessas, todas as vezes que eu vejo uma foto de alguém que partiu dessa terra, vem algo no meu espírito. A sua história não é a mesma dela. A sua história não é a mesma dela. Sabe? Aquilo mexe comigo. Porque eu sei que a minha história não é igual à do outro. Porque Deus tem uma história para cada um de nós. É diferente a história que Deus tem. A gente pode até ter histórias parecidas, mas não são iguais. Pastor, é tão sério isso que até pessoas gêmeas nascem gêmeas, mas elas não têm impressão digital gêmea. Elas não têm. Elas não têm um DNA gêmeo. Elas Verdade. não têm. Se elas forem fazer um teste de DNA, vai dar diferente. Um teste de impressão digital vai dar diferente uma da outra. Não, É não é a verdade. mesma pessoa. Pode ser parecida em tudo. Fisicamente, cabelo, aquela igual. A cópia um do outro. Mas mesmo assim, elas são únicas. Porque Deus fez cada uma diferente da outra. Amém? Então, nós precisamos entrar nessa atmosfera, essa dimensão de gratidão de uma forma muito forte. Porque senão a gente vai se perder nesses pontos de interrogação. A gente vai se perder na murmuração. A gente vai se perder nessa linha de pensamento que nos leva para a vitimação e para a comparação. Uma coisa importante também que nós precisamos aprender é sermos gratos às pessoas. Nós precisamos aprender a ser gratos às pessoas. Nos Estados Unidos tem um dia em novembro que chama Thanksgiving, que é dia de gratidão. Pastor, esse dia nos Estados Unidos é feriado. Então, há uma importância nisso. É o dia que se agradece a Deus pelo ano que se passou, e é em novembro. E é o dia que as pessoas são gratas umas às outras. É o dia que as pessoas fazem jantares, fazem almoço, fazem lanches e convida pessoas para juntas serem gratas. Uma agradece a outra e elas todas juntas agradecem a Deus. É um dia de gratidão. Então, a gratidão, outra coisa que ela faz conosco, olha para você ver como ela é importante. Ela nos tira do campo do egocentrismo. Porque quando eu não sou grato a você pelo que você faz por mim, eu acho que você tem a obrigação de fazer por mim. É verdade, Então, por pastora. causa do meu nível o meu nível de egocentrismo, eu acho que o mundo tem que girar ao meu redor. E todo mundo tem que me servir, tem que fazer as coisas para mim do meu jeito, no meu tempo. Né? Se eu estou nessa atmosfera, eu estou fora do trilho de Deus. Então, quando nós entramos nessa gratidão, é muito importante a gente sempre ser grato. E às vezes a gente agradece as pessoas dizem assim, não, você não tem que agradecer não. Eu faço isso por obrigação. Não, eu tenho que te agradecer. Não importa como você está fazendo, se você está fazendo por obrigação, se você está fazendo por amor, se você está fazendo porque alguém pediu para você fazer isso por mim, não importa. O importante é que você veio e você me abençoou, você me serviu, você me ajudou. Eu preciso ser grata a você, eu não posso deixar isso passar em branco, E, pastora, sabe? quando a gente diz assim, não, não precisa me agradecer, não, é minha obrigação. Isso parece, sim, muito com orgulho, né, pastora? Isso, na verdade, parece uma falsa humildade. Uma E face. a falsa humildade é o braço do orgulho, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer, amém, minha irmã, eu estou aqui para lhe servir o que você precisar, estamos juntos, né? Estou aqui e tal. Então, eu preciso responder de uma outra forma, né?
Então, sempre que você precisar, eu estou aqui. Porque senão você coloca assim peso. Se você falar para mim assim, não, eu fiz isso porque é minha obrigação. Quer dizer, para mim vai soar, poxa, foi peso para ela me ajudar. Né? É isso que soa para as pessoas, né? Foi peso me ajudar. Foi peso. Então, eu não posso ser peso para ninguém. Eu tenho que ser leveza para as pessoas. Eu tenho que levar uma leveza para as pessoas, sabe? Então, eu preciso caminhar nisso e isso é muito importante. Amém? Outro ponto da gratidão, que está aqui em 2 Coríntios 12, 7, que é muito tremendo esse texto de 2 Coríntios, diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui. Eu não tenho um respaldo teológico para isso, mas é algo que Deus trouxe para mim. Não é algo que eu estou colocando como uma verdade para todo mundo, que é assim. Isso foi algo revelador para a minha vida. O que eu entendo nessa primeira parte desse texto, né? Então, primeiro Paulo fala para que eu não me soberbecesse. Então, Paulo, ele sentia cheiro de orgulho perto dele, de soberba. Porque logo atrás desse texto, Paulo, ele relata aqui as visões e as revelações que Deus havia dado para ele. Então, ele fala assim, para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações. Aí ele fala, foi-me posto um espinho na carne. Aí a gente aqui acha que foi uma enfermidade. Não sei, pode até ser. Pode ser o problema de vista que ele enfrentou. Pode ser. Não sei. Porque até agora, nenhum teólogo conseguiu comprovar isso aqui. Outros dizem que era uma pessoa que ficava instigando Paulo. Sim. Já vi gente dizer que era uma pessoa. Porque ele disse que era o enviado de Satanás. Exato. Mas olha, Satanás. pastor, veja só. Ele fala assim, mensageiro de Satanás. Mensageiro. Para me esbofetear. Então eu entendo que o espinho da carne de Paulo era esse mensageiro. Não era uma enfermidade, era esse mensageiro de Satanás, que estava diante dele para esbofetear ele o tempo inteiro, para jogar na cara dele, para estar, sabe? E eu acho que Satanás bateu tanto na cara do diabo, do Paulo, que ele ficou com a mão ardendo, que depois lá em Tiago, Paulo diz assim, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Eu acho que Paulo resistiu tanto que o diabo fugiu dele. Ele disse, não, eu vou fugir disso aqui, eu não quero mais essa ação de mensageiro, né? Eu vou fugir disso. Eu não quero essa função, não. Não quero mais essa função, não, né? Aí ele continua assim, a fim de que eu não me exalte. Por 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Olha, se é uma enfermidade, Paulo não ia dizer para que afastasse dele. Paulo ia dizer para que removesse essa enfermidade, para que tirasse essa enfermidade dele, não afastasse, né? Porque o afastar é você ficar um pouco longe do outro. Então, Paulo queria ficar longe daquele mensageiro. Paulo, eu acho que ele orava e disse, Deus, tira ele aqui de perto de mim, deixa ele mais longe, ele está muito próximo, ele está muito perto, né? Isso está me trazendo muita dificuldade. Tira de mim. Por 3 vezes, Paulo sentiu que aquilo estava incomodando ele demais, demais. Paulo, orar 3 vezes. Né? Pedindo a mesma coisa. Vez, Deus não fala nada. E Paulo, nós estamos falando de Paulo. Orou a primeira vez, nada. Orou a segunda vez, nada. Orou a terceira vez. Aí Deus responde. Exato. Então, quando Paulo ora a terceira vez, aí Deus, então, resolve, né? Da forma dele, do tempo dele, de responder Paulo. Aí ele diz assim, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que Deus estava ensinando isso para Paulo? Paulo,
quando você se sente fraco, é o momento que você se depara com a sua impotência. É o momento que você se depara com a sua incapacidade. Eita, É o glória a momento Jesus! que você se depara que você é pó, que você não é capaz de fazer nada, você não é capaz de mudar nada. Pastora, eu fiz essa oração e eu falei, Senhor, eu vou orar como Paulo. Senhor, remove de mim esse câncer, remove de mim esse câncer. Deus então havia me mandado falar. Quando você falou que o assunto era graça, eu digo, uau, eu amo falar sobre isso, porque eu tive uma experiência forte com isso. E quando eu pedi, Senhor, remove de mim esse câncer, remove de mim, Senhor. E sabe assim, parece que quanto mais você ora, mais assombração aparece. Não tem esse negócio? Tem. E eu comecei a orar pedindo, Senhor, remove de mim esse câncer, tu podes. Aí apareceu mais lesão na coluna e depois, Senhor, remove de mim Meu esse Deus. câncer. Aí apareceu uma lesão na minha escápula. Senhor, remove de mim esse câncer. Apareceu uma lesão no fígado. E eu disse, Senhor, eu já não sei mais como orar sobre isso. E o Senhor então me mandou vir para esse texto. Pastor, e quando eu entendi isso, mudou tanta coisa na minha vida. E aí então, eu entendi o que Deus queria fazer sobre graça na minha vida. E aqui é o terceiro ponto que eu quero falar. Essa graça aqui que Deus fala para Paulo, a minha graça é o que te basta. Ele estava dizendo assim, eu estou te dando uma graça capacitadora para você enfrentar o que precisa enfrentar. Virá sobre você, Paulo, uma capacitação de enfrentar de forma tão grande que você vai ver o meu poder se aperfeiçoar na sua fraqueza. E aí Paulo, então, ele ora, ele continua ali orando ao Senhor e ele fala assim, de boa vontade. Sabe, ele fala de boa vontade. Não é mais murmurando, não é mais reclamando, não é mais questionando, não é mais querendo entender as coisas, querendo entender os desígnios. Não é mais por isso, mas ele fala de boa vontade. E ele fala assim, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Aleluia, aleluia. E ele continua, sabe, quando ele entende isso, que o poder de Cristo viria sobre ele diante disso que ele orava. Aí no verso 10 ele diz assim, por isso, meu Deus, isso aqui é muito forte, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas injúrias, nas privações, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eita, Senhor, meu Deus, aleluia. Pastora, isso aqui para mim foi um diferencial na minha vida. E eu quero dizer para você, se eu disser isso, muita gente estranha, muita gente acha esquisito, mas eu vou te dizer algo. Eu sinto prazer naquilo que eu vivo hoje. Eu sinto prazer porque é na minha fraqueza que eu vejo o poder de Cristo. É aqui, nesse ponto, nessas privações, às vezes angustiada até, eu sinto o poder de Cristo repousando sobre a minha vida, porque Deus me batizou com essa graça capacitadora para enfrentar, para viver o que eu tenho que viver nessa terra, para fazer o que eu tenho que fazer nessa terra, para governar nessa terra, pelo Espírito de Deus, para conectar vidas, o destino das pessoas em Deus.
para ser diferencial, para ser inspiração na vida das pessoas. Eu sinto prazer porque hoje Deus me dá esse privilégio extraordinário de ser instrumento de inspiração para muita gente. Sabe, alguns desprezam, alguns não dão valor, alguns não estão nem aí. Mas não me importo com isso, o importante é que eu esteja dentro daquilo que Deus quer que eu faça. Não importa o que eu esteja passando. Eu sinto prazer, por quê? Porque o Senhor passa comigo, eu não passo sozinha. Se você passa sozinho, você não vai sentir essa atmosfera de gratidão. Se você, olha, tem gente, pastora, que se coloca sozinho no deserto. Tem gente que você conversa com ela e ela diz assim, como é que você está? Eu estou no deserto. E quando ela diz eu estou no deserto, ela está passando necessidade de tudo, e isso é um engano do diabo. Porque no deserto Deus traz a provisão necessária. Não faltou roupa, não faltou comida, não faltou sombra no calor do dia, não faltou fogo no frio da noite. Não faltou. Deserto e vale. Nós nunca estamos só. Nós estamos com Deus no deserto e ele está conosco no deserto e está conosco no vale. Isso, se eu entrar no vale e no deserto que ele está me colocando. Agora, o problema, pastor, é que tem gente que entra sozinho. Vai sozinho para o vale, vai sozinho para o deserto. Ela mesmo fica no deserto, ela mesma fica no vale, ela mesma se enfia ali. Como é que eu sei que eu estou nesse vale e nesse deserto? É quando a minha forma de falar é todo o tempo murmurando, ingratidão, vitimação, questionamento, me falta tudo, sabe? Eu não tenho provisão de nada, estou passando grande necessidade, estou passando fome, eu vou perder minha casa, eu vou perder meu carro, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. O deserto não é lugar para perder, o deserto é lugar para ser forjado. O deserto é lugar para se preparar para poder receber uma terra prometida. Aleluia. Sabe? E somente quem tem a graça de Deus estabelecida, desde a primeira que eu falei, graça salvadora, é que vai poder experimentar essa graça capacitadora para enfrentar o que precisa enfrentar durante o processo que nós temos que passar nessa terra. Aleluia. Então, isso, pastora, eu aprendi demais. Isso trouxe para mim um grande ensinamento. É a minha história. É a minha história. Né? Mas há uma necessidade de nós nos posicionarmos na graça salvífica, na graça que nos tornamos gratos, para que a gente possa experimentar a graça que nos capacita. Então, eram essas três formas de graça que eu queria apresentar, pastora. Essa Aleluia. Graça que salva, a graça que nos deixa grato e a graça que nos capacita. Capacitadora. Então, hoje, como eu já disse antes, pastora, eu sinto prazer. Eu sinto prazer em tudo aquilo que eu estou passando, porque Deus, quando me mandou ler esse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, abriu o meu entendimento. Abriu o meu entendimento. E o Senhor tem me feito entender isso. Eu não sei por quanto tempo. Muita gente me manda mensagem, você vai ficar bem, você vai ser curada, e às vezes eu respondo assim, eu já estou curada. Apesar de estar fazendo tratamento, eu já estou curada. Né? Eu me sinto curada. E já me perguntaram, por que você não abandona por que você não abandona o tratamento se você se sente curado? Porque Deus não mandou, né, pastora? Porque Deus não mandou. Quando Deus mandar, eu largo. Eu preciso ouvir uma voz do Senhor. Não é porque você está com medo? Eu digo, minha filha, se fosse medo. Ah, meu Deus do céu. Não é medo, não é medo. É entender que eu estou num processo o qual Deus me permitiu estar e que desde o início Ele prometeu, eu vou estar com você. Eu sei que Deus está. E, pastora, saber que diante de tudo isso,
eu posso ser inspiração para a vida de muita gente. Quantas pessoas já foram para Jesus depois disso? Quantas? Uma vez, uma irmã orou por mim e disse assim: pastora, eu perguntei a Deus, por que com a senhora? Por que, pastora? E eu disse: você teve a resposta? Ela disse: tive. Eu falei: qual foi? Ela disse assim: Deus me disse que antes do câncer a senhora conseguia alcançar 1000. Depois do câncer a senhora consegue alcançar milhares. Eu digo: uau, que resposta linda. Pronto, né? Glória a Deus. Então, esse é o assim, verdadeiro instrumento na mão de Deus, né, pastora? exato. Diz Vamos que diz: alcançar Senhor, milhares. quero ser teu instrumento, quero ser instrumento em tuas mãos. Aí Deus diz assim: pois tá bom, pois a maneira, eu preciso de uma ferramenta assim, do jeito que a senhora está sendo, na minha mão, para poder alcançar milhares. Mas se Deus Exato. disser isso, a pessoa: não, Senhor, peraí, eu quero ir, mas eu quero ir saudável, eu quero ir bonitona, eu quero ir toda... E Não é Deus, assim. você se tornou instrumento que tá... Pastora, a senhora é aquela vela que está queimando. Tipo, não tem aquela música: eu só tenho uma vida para queimar? Sim. Ela está queimando para poder pessoas enxergarem o reino. Sim. A luz que está em você, queimando sua própria vida. Sua vida está sendo gasta para alcançar milhares. Milhares de pessoas olham para você e falam assim: eu preciso desse Jesus. Porque Nicodemos falou para Jesus: ninguém faz isso se Deus não estiver com ele. Tu só pode ter Deus em ti para fazer uma obra que tu fazes. Então ninguém vive a maneira que a senhora vive, essa graça tão intensa, se Deus não estiver com você. Não É tem verdade, como. é verdade. Pastora, o câncer, ele pode ser 2 tipos de arma. O câncer. Uma pode ser uma arma de Deus e a outra pode ser do diabo. Vai depender como você vai lidar com isso. Não só o câncer, mas qualquer prova, qualquer provação, qualquer situação que nós vivemos pode vir para nós de uma forma ou de outra. Pode vir como algo do inferno ou pode vir como algo de Deus. Né? Como foi aquele mensageiro que Deus colocou lá diante de Paulo para esbofetear ele. Foi Deus que colocou um mensageiro do Satanás ali. Né? Então, para quê? Para que ele pudesse, então, se aperfeiçoar nessa graça de Deus, para que esse poder de Deus se aperfeiçoasse nele, para que ele se capacitasse para enfrentar com alegria, de boa vontade, com prazer, aquilo que ele tinha que enfrentar. Né? Então, eu decidi que o câncer seria uma arma de Deus na minha vida. Seria algo de Deus na minha vida. E não algo do diabo, mas é algo de Deus na minha vida. Forjou minha vida, mudou a minha história, sabe? Meu Deus, me acrescentou muita coisa. Toda a situação que eu vivo hoje me acrescentou para melhor, né? E graças a Deus por isso. Aleluia. Nosso Exato. tempo vai acabar. Nós iremos agora orar. Nos abençoe aí, pastora, rapidamente, em 18 segundos. Em 10 segundos. Que a graça, o amor e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos.